De cara, eu queria dizer que esse é um projeto que não é da Lupa, esse não é um projeto meu, esse é um projeto de mais de 60 organizações que resolveram se juntar e por entender que é necessário preencher um espaço que está vazio, em alguns casos, em outros casos está mal e indevidamente utilizado. Por que que a gente resolveu investir e a gente está juntando uma organização de pessoas para trabalhar na criação de um grande chatbot, uma inteligência artificial que seja capaz de ser extremamente útil para quem trabalha nesse nosso campo na luta contra a desinformação. A gente sabe que os checadores, eles têm, e aqui há muitos presentes, aproveito para saudar todos os checadores da Latam Chequeia, todos os checadores da IFCN, da IFCSN na Europa, os asiáticos, os africanos. A gente sabe que os checadores têm o costume de colaborar. A gente sabe que a luta contra a desinformação, ela é caso perdido, se nós nos propusermos a enfrentá-la sozinhos. Nós tivemos já na história diversos episódios. Eu me lembro quando comecei né, no campo do fact-checking em 2014, 15, nós fazíamos verificações conjuntas sobre o G20, fazíamos verificações conjuntas sobre as cúpulas da ONU, e desde então fomos crescendo, trabalhamos de forma conjunta na guerra da Ucrânia, trabalhamos de forma conjunta durante a pandemia, e agora a gente está diante de um desafio ainda maior, que é o tempo da IA. Né? A gente sabe, e esses aqui são alguns exemplos que eu posso dar, que apesar do nosso cuidado com o nosso arquivo, com nossos acervos, com nossos trabalhos, né? A gente sabe que existem muitos esforços hoje da inteligência artificial de fazer uso das nossas verificações, dos nossos processos, das nossas conclusões, de forma alheia à nossa autorização. Os checadores em vários eventos como esse, entre eles o Global Fact e o Latam Chequeia, já detectaram que os seus próprios materiais, assim como tem acontecido com o New York Times, com a Associated Press e com outros grandes players do universo do jornalismo, a gente já detectou que nosso trabalho tem sido scrape, tem sido roubado e utilizado não só de forma não autorizada, como também de forma comercial. A gente sabe também que está em curva de ascensão o uso da inteligência artificial como fonte de informação. Eu trago aqui um dado do Digital News Reports desse ano. Né? A gente sabe que está cada vez crescendo mais a lógica do indivíduo procurar uma IA para satisfazer a sua curiosidade, a sua necessidade de dados verídicos. E a gente quer, mais uma vez, preencher esse espaço com o que há de melhor, que é o acervo dos checadores. Bom, a gente, como eu falei antes, há uma ação individual. Existem todos os checadores do mundo, têm pequenos chatbots, pequenas iniciativas de IA. O que a gente está pensando aqui, a gente está trabalhando há mais de um ano, é juntar toda essa inteligência num espaço inegavelmente forte e único, centralizado, que seja útil e definitivo. A gente criou, então, gostaria muito de apresentar para vocês o Global Fact Check Chatbot. Essa é a nossa landing page. Esses são alguns dos logotipos das mais de 60 organizações que já estão integradas e negociando e detalhando como é que esse chatbot vai trabalhar. A gente está pensando em atuar em 10 idiomas. Esses são os idiomas que estão no MVP, né? Primeiramente, a gente vai nas línguas onde a inteligência artificial já tem um desenvolvimento maior, já tem uma capacidade técnica maior. A gente está tentando cobrir mais de 58 países por conta das representações que a gente tem de 60 organizações. Esse aqui é o universo do que está sendo das pessoas que estão trabalhando no bastidor desse projeto. Somos de diversos backgrounds, diversas perspectivas, mas, sobretudo, somos uma grande maioria de checadores certificados e que têm comprovada capacidade de oferecer verificações de altíssimo nível. A gente sabe que, só reforçando a ideia, né? A gente sabe que a gente tem a capacidade,
a gente tem, a gente tem o conhecimento e a gente tem também a parte técnica, né? Existem, ao contrário do que muita gente pode acreditar e muita gente que está ouvindo aqui a gente hoje, os checadores na comunidade de fact-checkers, nós temos sim grandes potências em tecnologia, grandes mentes brilhantes para desenvolvimento de uma tecnologia do porte que a gente está se propondo, né? A gente quer, em linhas gerais, ter um chatbot que faça com que o trabalho do próprio checador seja mais rápido, seja mais eficiente, dê uma visão mais ampla do que está acontecendo com relação a uma narrativa, com relação a uma operação de influência. A gente busca, com um chatbot desse tipo, ter várias perspectivas sobre uma mesma desinformação ou um mesmo boato, que seja algo que seja fácil de usar, né, e que seja intuitivo e que seja realmente definitivo. A gente criou, para quem tem interesse, né, como é que a gente como é que a gente está tratando essa criação do chatbot. A gente tem hoje regras claras, já decididas em assembleias gerais, né, de como é que o que a gente pode, o que a gente quer, o que a gente deve oferecer. Então, a gente vai ter, em breve, muitas informações públicas sobre esse processo. Vou pular isso aqui para a gente economizar um pouco de tempo. A gente, obviamente, enxerga esse chatbot como um enorme potencial para financiamento da própria indústria, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, a Coronavirus Facts Alliance gerou 4 milhões de dólares por juntar checagens relativas à pandemia, só naqueles 2, 3 anos, né? Então, assim, a gente está enxergando que a junção de acervos de mais de 60 organizações dedicadas ao fact-checking de forma contínua e muito além de um único tema, tem um potencial de interesse monetário enorme para quem realmente quer enfrentar a desinformação. Então, sim, esse projeto tem um lado, sem dúvida, financeiro interessante para os participantes. A gente oficialmente já lançou o chatbot. Vocês já viram o site, existem grupos que estão nos bastidores altamente ativos, conectados, produzindo documentação, produzindo integração. Vocês vão saber que, quem dá uma olhada no nosso site vai ver que existem algumas possibilidades de participação nesse projeto. A primeira deles é óbvio, com os próprios checadores que são certificados pelas organizações, seja IFCN ou IFCSN, e esses participantes, digamos assim, no nível 1, são aqueles que oferecem conteúdo, e o nível 2 e 3 são outros participantes que não são membros certificados nem pela IFCN, nem pela EFCSN ou qualquer outra organização de checagem do mundo, e que podem colaborar de outras maneiras, trazendo perspectivas diferentes, fazendo pesquisas, entendimentos mais amplos. Então, a gente tem um projeto em que vai unir quem produz a verificação com também quem interpreta, quem estuda e quem pesquisa. Rapidamente, alguns daqui devem ter dúvidas sobre a parte técnica, né? Obviamente, isso requeriria várias horas de debate, mas a gente está fazendo, a ideia é criar um site, provavelmente o domínio que a gente já inaugurou, onde será possível acessar essa ferramenta, mas também plugins que serão embedados nas páginas dos respectivos membros. E a gente está fazendo a integração dos conteúdos que eles têm através do trabalho de uma task force, de 3 task forces muito poderosas do lado de tecnologia. Então, se alguém aqui tiver interesse de conhecer mais o lado tecnológico, eu peço, por favor, que entre em contato com a gente para a gente detalhar mais. Quem quiser ajudar, é sempre ótimo. A gente está, obviamente, trabalhando há 1 ano e quase 1 ano e meio, né, com total disposição e absolutamente nenhum investimento. E aí eu queria terminar minha fala aqui hoje dizendo que nós entendemos que esse projeto é vital, não só para as organizações que estão envolvidas, mas também para o planeta todo, né? E estamos abertamente buscando investidores para esse projeto. A gente tem apresentações, a gente tem diversos decks possíveis. Se você que está nos escutando agora é alguém que se interessa por apoiar financeiramente essa causa, o desenvolvimento desse projeto, o grupo de 60 organizações agradecerá eternamente. E deixo aí o contato para quem tiver qualquer outra dúvida sobre o Fact Check Chatbot